Muito bem, pessoal. Dando continuidade ao assunto análise combinatória, vamos ver o tópico de hoje, que vai ser partições. Ao final da aula, por favor, não esqueça de dar um like, inscrever-se e bater o sininho lá no nosso canal do YouTube, Azimuth Matemático. Os ícones que nós utilizamos, vocês já conhecem. Quando for exercício para casa, quando for para resolver com calculadora, quando for para utilizar um software, quando for para utilizar uma planilha Excel, quando for um tópico de história da matemática, quando for algo muito importante, e quando for uma piada, vocês podem rir se quiserem. Bem, as partições ordenadas. Bem, essas dependem da ordem dos elementos. E as partições não ordenadas? Não dependem da ordem dos elementos. E nesse caso é preciso dividir pela permutação simples dos elementos. Nós vamos deixar bem marcada essa diferença através dos exemplos resolvidos, tá? Eu vou deixar exercícios para casa, tá? E a gente vai dar prosseguimento ao nosso trabalho de hoje. Bem, de quantas maneiras podemos colocar 10 pessoas em 3 salas A, B e C, de modo que em A fiquem 4 pessoas, em B fiquem 3 pessoas e em C também 3 pessoas? Vamos à solução. Essa partição não é ordenada, ok? Aqui a fórmula de combinação para que vocês se lembrem. Esses problemas são tipicamente aplicações de combinações. Aqui a forma alternativa de calcular a combinação para vocês relembrarem. Bem, são 10 pessoas. Então nós temos aqui as salas A, B e C. Na primeira vão entrar 4, na segunda 3 e na terceira 3. Bem, ao entrar na sala, nós vamos ter combinações de 10 4 a 4, isso na sala A. Bom, mas aí só, no momento que entram 4 pessoas na sala A, sobram quantas para a sala B? Sobram 6. Então eu vou fazer combinações de 6, 3 a 3, e ao final vão sobrar 3 pessoas para 3 lugares. Então, combinações de 3, 3 a 3. É a sala A e a sala B e a sala C, então é o produto dessas combinações. Como essa partição é ordenada, não é necessário, não é para aplicarmos a divisão pela permutação de 3. Então, vai ser só fazer esse produto de combinações. Então, teremos 10 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 10 menos 4 fatorial no denominador, 6 fatorial e no denominador 3 fatorial, que multiplica 6 menos 3 fatorial. Combinação de 3, 3 a 3 dá 1. Toda vez que tivermos combinações de n, n a n, nem precisa fazer a conta, dá 1. Bom, fazendo as continhas indicadas, vamos simplificar o 6 fatorial, vai ficar 10 fatorial no numerador e denominador produto dos fatoriais de 4, 3 e 3. Aí é só fazer a continha e vai dar 4.200 o nosso resultado. Ok? Eu creio que não tenha ficado nenhuma dúvida. O exemplo 2 é para casa. É uma questão no mesmo molde que o exemplo 1. Um grupo de 10 viajantes para dormir num hotel. Só havia 2 quartos com 5 lugares cada um. De quantas formas eles puderam se distribuir para dormir aquela noite? Essas partições são ordenadas também, tal qual no exemplo 1. E a resposta é 252. Eu tenho certeza que vocês farão essa questão sem dificuldade. O exemplo 3 também é para casa. 10 alunos devem ser distribuídos em 2 classes, de 7 e 3 lugares, respectivamente. De quantas maneiras diferentes pode ser feita a distribuição? Mais um caso de partição ordenada, ok? Não deve haver dificuldade, vocês vão fazer para casa, o resultado é 120 dessa questão. O exemplo 4 também é para casa. De quantas formas 12 estudantes podem ser divididos e colocados em 3 salas, sendo 4 na primeira, 5 na segunda e 3 na terceira? Naturalmente, essas salas são diferentes. Então, as partições também são ordenadas nesse caso. A resposta é 27.720 e fica para casa.
O exemplo 5, que também é para casa, o enunciado é: de quantas formas 20 alunos podem ser colocados em 4 classes, A, B, C e D, ficando 5 alunos por classe? Também é um caso de partição ordenada. O resultado dessa feita não é tão amigável. Tá? Então, você vai fazer a questão, não vai fazer a conta até o final e vai simplificar ao máximo aquilo que você obtiver de produtos ou divisões fatoriais. O resultado é 20 fatorial no numerador e o denominador é a quarta potência do 5 fatorial. O exemplo 6 também é para casa e é outro exemplo de partição ordenada. Separa-se os números inteiros de 1 a 10 em 2 conjuntos de 5 elementos, de modo que 1 e 8 não estejam no mesmo conjunto. Isso pode ser feito de quantos modos distintos? A resposta é 70. Tá? Bom, agora o exemplo 7 eu vou fazer. De quantas maneiras podemos atribuir os nomes de Paulo, Antônio e José a 11 meninos, com a condição de que 3 deles se chamem Paulo, 2 Antônio e 6 José? Tá? A resposta é 4.620. Essa era para casa, tá? A 8 também é para casa. De quantos modos 8 pessoas podem ocupar 2 salas distintas, devendo cada sala conter pelo menos 3 pessoas? Mais um exemplo de partições ordenadas. Fica para casa, a resposta é 182. Bem, o exemplo 9. Dentre 6 números positivos e 6 números negativos, de quantos modos podemos escolher 4 números cujo produto seja positivo? Vamos fazer essa questão. Esse é mais um exemplo de partições ordenadas. Vamos fazer o quadro de sinais e as operações em cada caso para ver o número de possibilidades. Bem, pode acontecer do produto ser de 4 números positivos. Então, você vai ter combinação de 6, 4 a 4. Ora, combinação de 6, 4 a 4 tem a combinação complementar, que é de 6, 2 a 2, ok? E aí nós podemos recorrer à forma alternativa de cálculo da combinação. Então, 6 vezes 5 sobre 2 fatorial, que vai dar 15. Bem, para que o produto seja positivo, também pode acontecer de ser o produto de 4 números negativos. Então, nós vamos ter, mais uma vez, as combinações de 6, 4 a 4, já que são 6 números negativos. A combinação complementar de 6, 4 a 4 é a combinação de 6, 2 a 2, e o cálculo fica exatamente igual à possibilidade anterior, vai dar 15. Mas pode acontecer de ser o produto de 2 positivos por 2 negativos. Aí nós temos que fazer um produto de combinações de 6, 2 a 2 por combinação de 6, 2 a 2. Bem, então fica 6 vezes 5 sobre 2 fatorial, multiplicado por 6 vezes 5 sobre 2 fatorial. Vai dar 15 vezes 15, que é 225. Como essas possibilidades são 3 distintas, eu vou pegar uma coisa ou a outra ou a outra. Então é só somar os 3 números para chegar ao nosso resultado, que é 255. Ok? Não vai haver dificuldade, tenho certeza. Bem, nós temos agora o exemplo 10, onde nós temos um baralho de 52 cartas. As partições são ordenadas também. De quantas formas diferentes podemos distribuí-las entre 4 jogadores, de modo que cada um receba 13 cartas? Bom, aí estão as cartas do baralho. Tá? Vejamos. Nós temos o quadro das cartas e dos naipes. São 52 cartas. Então, jogadores 1, 2, 3 e 4. 13 cartas para o primeiro, 13 para o segundo, 13 para o terceiro e 13 para o quarto. Então, nós vamos ter o produto de combinações de 52 cartas, 13 a 13. E aí sobram 39. 52 menos 13 dá 39. Então, o jogador 2 vai ter a possibilidade de combinações de 39, 13 a 13. Bom, agora para o terceiro jogador, 39 menos 13 vai dar 26. Então, é a combinação de 26, 13 a 13. E 26 menos 13 dá 13. Então, é a combinação de 13, 13 a 13. Bom, então, nós vamos fazer esse cálculo desses produtos de combinações. Lembrando, combinação de 13, 13 a 13 dá 1.
E as outras 3 combinações, eu utilizando a fórmula, chegamos a isso daí que vocês estão vendo do lado direito. Agora, é prudente que a gente corte o 39 fatorial e o 26 fatorial. Então, nós teremos aí um cálculo de 52 fatorial no numerador e no denominador a quarta potência de 13 fatorial. Naturalmente, esse cálculo aí é fatídico, né? É muito pesado. Então, nós vamos deixar a resposta dessa forma, uma vez que esse cálculo só poderia ser feito, né, digamos, com a utilização de uma calculadora. Tá? Bem, agora o exemplo 11. É um exemplo de partição não ordenada. Tá? De quantos modos 12 pessoas podem ser repartidas em 3 grupos, tendo cada um deles 4 pessoas? Ora, esses grupos não estão entrando em nenhuma sala, então as salas não são distintas, mas os grupos, a maneira de organizar é a mesma. Então, nesse caso, é a partição não ordenada. Cuidado que a diferença entre as partições ordenadas e não ordenadas, a barreira é um pouco tênue, é preciso muita atenção para verificar quando é um e quando é outro, tá? Vamos à solução. São 12 pessoas, e aí nós temos 3 grupos, grupo 1, 2 e 3. Então são 4 pessoas para o primeiro, 4 para o segundo e 4 para o terceiro. Bem, então seria a combinação de 12 pessoas 4 a 4 para o primeiro grupo, 12 menos 4 dá 8, então combinação de 8, 4 a 4. E finalmente combinação de 4, 4 a 4. Como as partições são não ordenadas, nesse caso eu tenho que dividir pela permutação de 3. Porque são 3 grupos, eles não vão entrar em salas diferentes, nem quartos de hotel diferentes. Então, nesse caso, é o grupo e acabou. Então, você tem que lembrar de dividir pela permutação da quantidade de grupos. Agora é só uma questão de você fazer as contas. Tá? Então, fazendo as simplificações devidas, vai ficar 12 fatorial no numerador e no denominador a terceira potência de 4 fatorial multiplicado pelo fatorial de 3. Dá até para você utilizar uma calculadora e fazer essas contas e chegar ao resultado 5.775, ok? De quantas formas diferentes podemos repartir 9 pessoas em 3 grupos, ficando 3 pessoas em cada grupo? Outro exemplo de partição não ordenada. A resposta é 280 e fica para casa. Bem, o exemplo 13. Com 10 pessoas, de quantas formas podemos formar 2 times de bola ao cesto? Outro caso de partição não ordenada. Resposta 126. Bom, exemplo 14. De quantas formas 15 pessoas podem ser divididas em 3 times, com 5 pessoas por time? O resultado é esse que vocês estão vendo aí. Vocês vão fazer para casa. Muito bem. Essa é a nossa bibliografia. Se vocês gostaram da aula, não se esqueçam de dar um like, inscrever-se e bater o sininho. Até a próxima aula. Caso vocês queiram fazer algum contato, é só entrar olhar para esse número de telefone pelo WhatsApp e entrar em contato comigo.